Jeremias capítulo 52. O cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por essa razão, sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim, esteve cercada a cidade até ao ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todos os seus exércitos se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, esse era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás, e os garfos e as bacias, os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários e as bacias e os caldeirões e os castiçais e os perfumadores e as galhetas, tanto que era de puro ouro como que era de prata maciça, as 2 colunas e o único mar, e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases, e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor,
O bronze de todos esses utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de bronze. Semelhante a essa era a outra coluna com as romãs, e havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda Seraias, o sumo sacerdote, e a Sofonias, segundo o sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco, que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra, que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu, e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Esse é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 25 do mês, que viu Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente, e o pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida.